Oi pessoal, hoje vamos falar do fundo imobiliário XSU. Ele é um fundo bastante comentado atualmente, tem características bastante peculiar por ser um FOF. Eu vou explicar para vocês o que é um FOF, quais são as vantagens e a desvantagem, a grande desvantagem de um fundo imobiliário FOF. Eu quero mostrar para vocês o quanto rende 1000 cotas de XSU, o quanto custa 1000 cotas de XSU, quanto de lucro você teria comprando hoje 1000 cotas de XSU e vendendo quando estabilizar o preço deles no futuro. Vamos ver alguns dados. Bom, aqui a gente consegue ver que o valor atual da cota do XSU é de 8,03 centavos. Ele possui um dividend yield de 10,65. É um dividend yield bastante interessante. Lembrando que quanto mais alto for esse dividend yield, mais rendimento, mais dividendo será pago para os cotistas. Quanto menor, menos. Esse dado, pessoal, vocês vão ver tanto em ações quanto em fundos imobiliários. A ideia dele é exatamente igual, tá bom? Vamos ver mais uma outra informação. O valor patrimonial da cota atualmente do XSU é de 9,28. Ele possui um PVP de 0,87. Ou seja, você hoje está comprando a R$ 8,03, mas o valor real da cota é 9,28. No futuro, quando estabilizar o valor dela, a pessoa que comprar hoje vai estar ganhando quase R$1, está ganhando R$1,25 por cota. Ela possui um PVP bastante interessante, bastante atraente. O último rendimento dela foi de 7 centavos, bastante interessante pelo valor da cota, né? Ele é um fundo imobiliário novo, pessoal. Por ser um fundo imobiliário novo, não tem muitos dados, olha, muito do passado, só 2021. Em 2021 eles entregaram 80 centavos ao todo de dividendos, que é bastante interessante pelo valor da cota. Em 2022 já entregaram 72 centavos. Ou seja, ele vai passar 2021, porque faltam os dados de novembro e dezembro aqui. Tá bastante interessante os dados dele. Pessoal, como eu disse, ele é um FOF. O que é um FOF, para quem não sabe? Um FOF é o fundo imobiliário compra pedaços e cotas, no caso, de outros fundos imobiliários. Ou seja, ele em si não tem imóveis, mas ele está comprando papéis ou cotas, no caso, de outros fundos imobiliários que possuem imóveis. Podem ou não possuir imóveis, porque eles também podem investir em outros FOFs. Ele indiretamente investe em imóveis e ele compra cotas de fundos imobiliários. Como vocês podem ver, ó, eles têm na carteira de fundos imobiliários do XSU, tem os principais fundos imobiliários do mercado da Bolsa Brasileira, da B3. HGRU, KNR11, que são excelentes fundos imobiliários, ou CTPS, CPTS11, MXRF11, XPMOL, HGLRG e RDM11. São os principais fundos imobiliários que nós temos. Então, o XSU, ele investe em outros fundos e o que acontece? Ele recebe os aluguéis, os dividendos dos fundos imobiliários e repassa o lucro para nós, cotistas. Eu, particularmente, não tenho XSU 11. Eu vou explicar já para vocês o porquê eu não invisto em FOFs especificamente. Mas FOFs, pessoal, ele possui essa característica. Ele é uma forma até de você diversificar os seus investimentos. Pô, eu não sei quais fundos imobiliários comprar. Então, se você compra o XSU, ele, por ter uma administração especializada, uma administração capaz de identificar e saber quais são os melhores fundos imobiliários, eles vão se expor, eles vão comprar essas cotas e eles vão diversificar. Então, quando você compra XSU, você está diversificando os seus investimentos, porque o XSU em si, ele já é dentro dele, é diversificado. Olha o tanto de fundos imobiliários que ele tem na carteira dele. Tanto que se você olha por segmento, são diversos segmentos. Olha, ele possui uma enorme diversificação. Uma grande vantagem do FOF é essa, é você conseguir diversificar apenas com um único papel. E uma outra vantagem do FOF é que você consegue diversificar por um valor bem abaixo. Por exemplo, o HGLG11, a gente sabe que o valor da cota dele é normalmente R$160. É um valor da cota bem alto, mas você fala assim, pô, eu com R$8, olha, eu consigo comprar um XSU 11. Então você está conseguindo se expor ao HGLG11 com R$8. Então é bastante interessante. Você vê que você consegue diversificar os seus investimentos com um valor menor. Só que nessa brincadeira,
a gente tem as taxas de administração. Então, a taxa de administração do Kisu, ela é aqui, olha, a gente consegue ver 0,65 ao ano. Como eu disse, tem a taxa de administração do HGLG11, que é 0,60. E aí que é a desvantagem do FOF. Qual é a desvantagem do FOF? Eu até bolei essa planilha para mostrar para vocês, porque para muita gente isso não é comum, isso não tá claro, na real. Quando você investe num FOF, você paga duas taxas de administração. Você paga a taxa de administração do Kisu, que é o FOF, e dos fundos imobiliários que ele investe. Como assim, Diego? Por exemplo, o HGLG, ele está recebendo os aluguéis dos inquilinos, dos imóveis que ele possui. Taxa de administração de 0,60 que ele recebe ao ano vai sair desses aluguéis, além das despesas. E quando ele paga tudo isso, vai vir 95% do lucro é pago para todos os cotistas do HGLG11. No caso, o Kisu, ele faz parte desses cotistas. Então, ele recebe esse lucro, 95% desse lucro. O Kisu, por investir em outros fundos imobiliários, ele recebe os dividendos de todos os FIIs que ele investe. Só que, o que acontece? Ele também tem a taxa de administração dele, que é 0,65 ao ano, além das despesas administrativas. Então, de todos os 95% dos lucros, de todos os FIIs que eles estão recebendo, e no Kisu 11, eles vão tirar todos esses gastos e a diferença eles vão pagar 95% dos lucros aos cotistas do Kisu 11. Então você acabou de pagar duas taxas, no mínimo duas taxas de administração. A do HGLG, por exemplo, e a do Kisu. É bom ficar claro porque o FOF ele tem suas vantagens, como eu disse, de você diversificar bastante seus investimentos com um valor bem menor, só que aí você paga duas taxas de administração por conta disso. Os FOFs investem em outros fundos imobiliários que, consequentemente, esses fundos imobiliários têm suas taxas de administração, paga a taxa de administração dos fundos, os lucros, que são os dividendos, são repassados para os cotistas, o Kisu é um desses cotistas, e o Kisu tem a taxa de administração deles, que é tudo pago, e depois é pago para os cotistas do Kisu o restante, que é 95% do lucro. Bom, pessoal, agora vamos ver alguns outros dados que é com relação a rendimentos e o valor de cotas. Eu criei essa planilha bem básica aqui, só para vocês verem. O último rendimento dele, a gente tinha visto que foi de 7 centavos. O valor da cota atualmente está 8,03. Se a gente pega essas 1.000 cotas aqui e multiplica por 0,07, dá R$75. Você precisa... Quanto precisa para ter 1.000 cotas? É multiplicar a quantidade de cotas vezes o valor da cota. R$8.030. Então a gente está vendo que com R$8.000 investido em Kisu 11, você vai ter mensalmente, numa média, R$75 caindo na sua conta. Um grande fator interessante do Kisu 11 por ele ter um valor patrimonial da cota mais alto do que o valor atual da cota. A gente viu que o valor patrimonial da cota é de 9,28. Ou seja, a gente tem um PVP lá que a gente viu de 0,87. E isso é bastante interessante. Ou seja, as 1.000 cotas que a gente pagou R$8.000,30, quando isso valorizar e estabelecer o valor de mercado dele, vai estar valendo 9.280. Ou seja, além dos rendimentos mensais que você vai ter tendo de R$75, você vai ter tido um lucro de R$1.250. Que nada mais é que a conta é a diferença do quanto vale menos o quanto você pagou. Por isso que é bastante interessante a gente procurar comprar fundos imobiliários ou ações que tenham esse PVP menor do que 1. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido clarear para vocês um pouco sobre FOF, sobre o Kisu, sobre as vantagens, né? As duas grandes vantagens ali do Kisu e a desvantagem. Se esse vídeo foi útil para vocês, se ele foi interessante, se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de comparativo, esse levantamento, deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso me ajuda muito, eu vou entender que isso é relevante para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau.